Olá! Neste vídeo nós vamos estudar a petição inicial e vamos começar com o conceito de petição inicial, né? A petição inicial é o instrumento por meio do qual o autor propõe a ação, ou seja, é a forma como o autor apresenta o seu direito e apresenta o seu pedido para serem apreciados pelo juiz. Tecnicamente, os processualistas dizem que a petição inicial inaugura uma posição jurídica chamada de demanda. Isso tem a ver com o princípio da inércia da jurisdição e, mais especificamente, isso tem a ver com o princípio da demanda, assuntos que eu já tratei num outro vídeo e eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição para não me ater nesse assunto aqui neste vídeo especificamente. Agora vamos aos requisitos da petição inicial. Os requisitos da petição inicial estão no artigo 319 e no artigo 320 do novo Código de Processo Civil. Mas cuidado, se você for propor uma ação revisional de contrato que envolva empréstimo, normalmente nós estamos falando aí de um empréstimo bancário, né? Você vai encontrar um requisito específico no artigo 330, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil. E mais adiante eu falo sobre isso também. Vamos inverter a ordem e para facilitar vamos começar com o artigo 320. O artigo 320 trata dos documentos que devem instruir a petição inicial, ou seja, aqueles documentos que provem os fatos alegados pelo autor na petição inicial devem ser juntados com a petição inicial. Pode ser que o direito do autor, a prova do direito do autor, exija outros tipos de provas, né? Provas que serão produzidas na fase instrutória, a oitiva de testemunha, uma perícia, enfim, mas todos os documentos que o autor detiver quando ajuiza a ação devem ser trazidos junto com a petição inicial, devem instruir a petição inicial. Aliás, se for possível julgar o pedido apenas com base em prova documental, então vai ocorrer o julgamento conforme o estado do processo. E sobre o julgamento conforme o estado do processo, nós já temos um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link para ele aqui na descrição. Vamos agora para o artigo 319 do Código de Processo Civil. Eu não mencionei antes, mas para facilitar também você acompanhar o vídeo, eu vou deixar esses artigos todos transcritos aqui na descrição. E aqui na descrição também um resumo desse assunto da petição inicial, um resumo por tópicos, só para facilitar o estudo mesmo, ajudar a memorizar, que eu preparei para o pessoal da faculdade onde eu dou aula, o pessoal da FACEAR, tá? Agora sim, no artigo 319 você vai encontrar os demais requisitos da petição inicial, começando pelo juízo ao qual a petição inicial é dirigida, inciso 1, e depois, no inciso 2, a qualificação das partes. Agora, dê uma conferida, por favor, nos parágrafos do artigo 319. O parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Por quê? Ali você vai encontrar uma materialização do princípio da cooperação processual. Princípio esse que está previsto no artigo 6º do novo Código de Processo Civil e a respeito do qual nós já tratamos num outro vídeo aqui do canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Basicamente, esses dispositivos tratam do dever do juiz de auxiliar o autor caso ele não tenha acesso a todas as informações necessárias para colocar na petição inicial. Então aí você tem formas como o juiz pode auxiliar o autor para não tornar a petição inicial, para não indeferir imediatamente, a petição inicial caso o autor não disponha de alguma daquelas informações constantes no inciso 2, as informações relativas à qualificação do réu. O inciso 3 fala do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido. Então, a apresentação do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido é um requisito da petição inicial. E a isso, aos fatos mais fundamentos jurídicos, se dá o nome de causa de pedir. No inciso 4, no inciso seguinte, você tem o pedido, com as suas especificações. Agora, esse assunto da causa de pedir e do pedido são assuntos que demandam uma análise um pouquinho mais detalhada. Então, nós vamos fazer o seguinte, o próximo vídeo será sobre a causa de pedir e o
vídeo seguinte será sobre o pedido. O inciso 5 fala do valor da causa, então a apresentação, a delimitação do valor da causa é um requisito da petição inicial. E a forma como o valor da causa pode ser calculado é encontrada no artigo 292 do Código de Processo Civil. A gente já viu que o artigo 320 torna obrigatória a juntada de documentos com a petição inicial. Documentos são provas documentais. Agora, o inciso 6 do artigo 319 diz que é também requisito da petição inicial que o autor especifique quais provas ele pretende produzir. Só que assim, antes da fase instrutória, o autor vai ser intimado para dizer quais as provas que ele realmente quer produzir. Então, aí na petição inicial, nesse momento da petição inicial, basta um requerimento genérico de produção de provas, do tipo assim, requer-se a produção de todas as provas admitidas em direito. Normalmente o pessoal usa um chavão parecido com esse na petição inicial. Tá bom? O último requisito do artigo 319, que você vai encontrar no inciso 7, é a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação. Um dos grandes princípios do novo Código de Processo Civil é a busca da solução alternativa das controvérsias. Aliás, sobre isso, inclusive, tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link também aqui na descrição. E por causa disso, antes da contestação do réu, então vai sempre acontecer, como regra, uma audiência de conciliação. Então o réu não é citado exatamente para contestar o pedido, ele é citado para participar de uma audiência de conciliação. E se a conciliação não der certo, aí sim o réu contesta o pedido. Essa audiência de conciliação só não vai acontecer em duas hipóteses. A primeira é se o direito discutido no processo for indisponível, quer dizer, um direito sobre o qual não possa haver acordo. E a segunda hipótese, que é aquela que tem a ver com o inciso 7 do artigo 319, é que ambas as partes manifestem expressamente sua ausência de interesse em realizar a conciliação. Então veja, não basta o autor apenas dizer que não quer conciliar. Ele vai fazer isso na petição inicial. Mas para que não aconteça a audiência de conciliação, é necessário que o réu também manifeste que não quer participar de uma audiência de conciliação, que não quer fazer acordo. Por quê? O Código pressupõe que se pelo menos uma das partes estiver disposta a fazer o acordo, então essa audiência de conciliação deve acontecer e o juiz deve aí tentar persuadir a outra parte a realizar o acordo. Mas essa é a razão de ser do inciso 7 do artigo 319. E lembre que existe um requisito específico da petição inicial das ações revisionais. Ação revisional de contrato de empréstimo, de financiamento, enfim, normalmente contratos bancários, né, que você vai encontrar no parágrafo 2º do artigo 330. Então, nesse caso, o autor precisa indicar especificamente na petição inicial quais são as cláusulas do contrato que ele quer discutir no processo. Mais do que isso, ele tem que especificar qual é o valor incontroverso, ou seja, ele está dizendo que não deve um determinado valor por causa de alguma cláusula que é abusiva, enfim, mas existe algum valor que ele deve. E esse valor incontroverso deve continuar sendo pago durante o processo. Então vamos dizer que a prestação é de R$1.000 e o autor esteja discutindo algumas cláusulas que fazem que haja uma redução de R$500 dessa prestação. Ele tem que continuar pagando os R$500, porque esses R$500 ele mesmo entende como devidos. Então, se ele suspender o pagamento, ou se ele não descrever quais são as obrigações e qual é o valor incontroverso, a petição inicial não será nem mesmo conhecida. A petição inicial será indeferida. E sobre o indeferimento da petição inicial, eu também preciso gravar um vídeo específico depois de falar sobre a causa de pedir e sobre o pedido. Se você aguentou até aqui, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de deixar um comentário, uma pergunta ou uma sugestão. E até a próxima!